E não posso me estender muito, né? Vou falar pouco hoje, de acordo com o que o Espírito do Senhor nos concedeu. Mas quero falar aqui do capítulo 2 da primeira carta de Pedro. E o versículo 1 até o versículo 10. Nós vamos tirar algumas coisas daqui de dentro para a nossa meditação. Capítulo 2 da primeira carta de Pedro, do versículo 1 ao versículo 10. Deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimento, e inveja, e todas as murmurações, e desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, e o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casas espirituais e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifício espirituais, agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim, para vós os que credes é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal pedra, a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não ereis pobres, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém? Bom, nós vamos entender o significado desta pedra. Pedra de esquina, pedra angular, e a principal pedra, e a pedra preciosa. O apóstolo Paulo, falando no capítulo 3 da primeira carta aos Romanos, aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, no versículo 10 e o versículo 11, ele diz: eu, como sábio construtor, edifico o meu edifício sobre este fundamento, mas vejo como outros também edificam, porque não podem edificar sobre outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então,
o nosso fundamento é esta pedra preciosa. A pedra principal da esquina, como também eu sou um edificador, né? Eu conheço muito bem esta pedra, a pedra principal da esquina. É aquela que a gente coloca no canto para começar uma parede. Certo? Então, nas antiguidades, quando se construiu um prédio como esse, hoje é bem diferente, né? Mas antigamente era só pedra mesmo, lapidada, né? Preparada, há meses trabalhando nas rochas, quebrando, lapidando, para trazer para a construção. E edificava as paredes com essas pedras, né? Pedras grandes, eu não sei nem como colocava aquilo, mas é tudo grande, mas bem lapidada, bem esquadrejada. Mas no meio vem aquelas que não estão bem lapidadas, não estão bem esquadrejadas, vai deixando para um lado, vai procurando as melhores, as mais bem esquadrejadas, para fazer a partida, né? Para colocar ela na esquina. Aí coloca uma na esquina, outra na outra, estica a linha, né? Que hoje para nós tudo é linha, mas antigamente chamava-se, como aqui na Bíblia chama-se cordel, né? Esticava uma corda, um cordão, uma coisa, para alinhar. Então procurava aquelas pedras bem alinhadas, né? E começava as paredes com aquelas grandes pedras, mas bem lapidadas. Então esta era a principal pedra de esquina chamada, né? Aí, com a rejeição do povo de Israel com Jesus, os profetas, né, os apóstolos também, coloca Jesus como esta pedra, e o edificador chega lá no monte de pedra, na ruma de pedra, e sai escolhendo, e joga uma para cá, outra para lá, até encontrar a que ele interessa, né, para começar a parede. Assim os edificadores de Israel fizeram com Jesus. Procuraram outras pedras e não encontraram a pedra principal, que era Cristo, para fazer a sua edificação espiritual. Então nós encontramos esta pedra para edificar o nosso edifício espiritual sobre ela, como pedra principal da esquina, para que o nosso edifício seja bem edificado. Como disse Paulo, bem edificados, arraigados, e afundados em Cristo. Arraigados quer dizer bem colados, né? Louvado o nome do Senhor. Agora, quando chegamos à pedra angular, fala também da pedra angular, que fecha o arco, une as duas paredes, fecha de uma para outra, mas no meio faz aquele arco, né? Eles não tinham uma viga como se tem hoje em concreto para a continuação da parede, lá em pena. Aí eles colocavam um arco e fechavam com as mesmas pedras, até chegar a encontrar uma com a outra no centro do arco, encontrar aquelas pedras e fechar o arco. Pedras grandes, pesadas, fechar aquele arco. Agora, tinha uma que esta era a principal, que era, como para nós a gente chama de cunha, sistema de uma cunha, né? A parte mais larga para cima e a parte mais estreita embaixo, para fazer a pressão, receber a pressão dos dois lados. Aqueles dois lados do arco se encontra nela, e ela fecha, então ela não deixa descer aquelas outras pedras, fica arraigado nela. Ela é a principal pedra angular que sustenta o arco e fecha as duas paredes, fazendo aquela união. Então Jesus para nós é esta pedra angular, que une de um lado e do outro e não deixa ninguém desarraigado. Amém? É aquela cunha que está bem no centro,
A igreja que tem Jesus como o centro principal, né, da sua doutrina, do seu ensinamento, da sua palavra, do seu segmento, então esta igreja está edificada em Cristo, certo? Todo crente precisa estar com seu edifício edificado sobre esta rocha. O apóstolo Paulo fala aqui apóstolo Pedro, né? Daqueles que rejeitaram, rebeldes. Então estes se tornaram rebeldes e para eles ela é pedra de tropeço. Amém? Uma pedra de tropeço. A gente vê aqui quantas pessoas ignorantemente ignoram Jesus, a pregação da palavra, a gente falando, as pessoas, alguns rejeitam, as pessoas da alta sociedade, menospreza a Cristo como o principal, o principal centro das atenções de todas as nações, mas eles desprezam, negam, não aceitam, não querem. Quando você encontra uma pessoa que está ali tentando seguir a Cristo, eles fazem uma blasfêmia contra as pessoas. Então esse tipo de gente são os que tropeçam na palavra, e para eles Cristo é uma pedra de tropeço. Agora, o profeta Isaías fala também que para essas pessoas como ele diz assim: se alguém cair sobre esta rocha, será esmagado, como também aquele que esta rocha cair em cima, será também esmagado. Para aqueles que se tornam pedra de tropeço. Louvado o nome do Senhor. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no versículo 14, da carta aos Romanos, eu vou aqui se encontra. Glória a Deus. Aleluia. Romanos capítulo 9, e o versículo 14, sobre aqui. Não é o 14, eu perdi aqui a referência. Viu? Vamos para a outra, né? Glória a Deus. É o capítulo 9. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou precisar da ajuda do celular. Glória a Jesus. Romanos capítulo 9, versículo 33. Glória a Deus. Controle. Capítulo 9, versículo 33. Romanos capítulo 9, versículo 33.
Se puder, pode ler. Eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo. E todo aquele que crê nela não será confundido. Eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo, né? Rocha de escândalo. Mas quem confia nela não é confundido. Agora, quem é Sião que que o profeta está falando, né? O apóstolo Paulo está falando. É uma referência do profeta Isaías, certo? Que ele está falando aqui, do profeta Isaías, no capítulo 28, versículo 16. Esta mesma referência você encontra em Isaías, capítulo 29. Glória a Deus. Capítulo 28 e o versículo 16 de Isaías. A mesma referência, certo? Paulo está se referindo. A pedra em Sião. Eis que eu coloco, isso o profeta Isaías profetizando há 700 anos antes de Cristo, falando da sua vinda, como uma rocha de escândalo para aquele povo. O apóstolo Paulo diz que a crucificação de Jesus para os judeus era espetáculo, era escândalo e serviu de espetáculo para eles. Paulo falando na primeira carta aos Coríntios, se não me engano, no capítulo 1, ele diz que para a palavra da cruz, para os judeus, é escândalo, para eles é escândalo, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus e salvação de Deus. Quer dizer, para o povo de Jerusalém, para os judeus, para Sião, era escândalo, era a vida de Jesus era um problema para os judeus. A gente vê que Satanás não queria que Jesus morresse. Alguém pode até pensar que Satanás estava feliz porque Jesus ia morrer. Já havia até algumas pregações dizendo que Satanás estava fazendo festa quando Jesus estava sendo crucificado. Pelo contrário, ele estava muito mais triste do que é agora, porque estava vendo a vitória de Cristo, da igreja, e a derrota dele. A derrota dele foi lá na cruz, porque Jesus não aceitou os planos dele. Então o que acontece? Para os judeus, Jesus vivo era uma ameaça, era um problema. Queriam matá-lo de qualquer forma, procurando emboscada, acusá-lo de qualquer coisa para condenar a morte. Mas para Satanás, Jesus morto era uma derrota para ele. Então, judeus queriam matar, Satanás não queria que ele morresse, porque o que ele queria é que Jesus permanecesse vivo, mesmo curando, expulsando demônio, mas que ele continuava sem a vitória, sem a vitória. Jesus morrendo era a vitória, e Satanás não queria isso. Agora, para os judeus era um escândalo que Jesus fazia, era uma ameaça, era um problema, era uma incomodação. Você vê que quando Jesus nasceu, aí veio a notícia, dos magos vieram do Oriente, quando chega em Jerusalém, aí como eles sabiam que tinha o rei Herodes, então eles passaram, porque eram pessoas de alta sociedade, passaram no palácio para falar com o rei, para cumprimentar o rei e perguntar a ele se ele sabia desse episódio, do que estava acontecendo, aonde que havia nascido o rei do judeu. Aí quando eles chegaram lá, que falaram com o rei, perguntaram isso, o rei se assustou, tremeu dos pés à cabeça, ficou todo tremendo, todo nervoso, abalado, porque ele estava sabendo que tinha nascido o rei dos judeus, e ele era o rei dos judeus. Ele não estava querendo,
Certo? Então foi um abalo, o nascimento de Jesus já foi um abalo sobre o trono de Israel. Já estremeceu o trono de Israel. Algumas pessoas, por exemplo, aquela mulher Síria Fenícia, nem era judia, mas ela chegou perto de Jesus e disse: filho de Davi, tem misericórdia da minha filha que está completamente endemoniada lá na minha casa. Aí quando ela estava falando filho de Davi, isto eles não queriam que ninguém falasse isso, porque o profeta vinha profetizando, e outros profetas, que, como o profeta Isaías no capítulo 11, né, diz: do tronco de Jessé nascerá um renovo, uma raiz brotará, e ele frutificará, e sobre ele repousará o Espírito do Senhor. Glória a Deus. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Então ele era o quê? Aí o Apocalipse fala lá, quando João fala no capítulo 3, né, da carta a Filadélfia, ele diz: aquele que era, que é, que há de vir, a raiz de Davi, né? Aí está se referindo a Jesus. Quando o cego de Jericó também clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isto, irmãos, ninguém ouvia falar isso não, e nem podia falar. Você vê que quando ele falou isso, os homens foram lá: te cala, cego. Não estava querendo dizer que ele estava incomodando a Jesus, não. É porque ele não podia falar aquilo, que estava exaltando a Jesus e colocando ele no trono, porque ele era o herdeiro do trono de Davi. Aleluia. Ele que era realmente o herdeiro do trono de Davi. Então os israelitas, os principais da sinagoga, do templo, não queriam ouvir isto de ninguém. Quando alguém falava isto, era uma coisa extrema e causava espanto a eles. Por isso é que eles mandaram os cegos se calar. E quando a resposta de Jesus ao cego, quando ele falou isso, Jesus, na segunda vez, Jesus parou. Quando ele parou, aí ele disse: chama ele aqui. Os mesmos que mandaram ele se calar foram lá chamar ele. Levanta, porque ele agora te chama. Oh, louvado a Deus. Levanta, porque ele agora te chama. Aí você vê o argumento de Jesus com o cego, e algumas pessoas acham até que é uma brincadeira de Jesus com aquele cego. O que é que tu quer que eu te faça? Alguém achando que Jesus estava brincando com ele, vendo que o cego queria ser curado, e ele podia curar. O que é que tu quer que eu te faça? Mas o que Jesus estava perguntando? O que é que tu quer que eu te faça, além de tu ver? Eu não posso só te dar a vista, não, quero te dar muito mais. Louvado o nome do Senhor. Porque ele, com essa exaltação que ele deu a Cristo, ninguém fazia. E ele teve a coragem de falar aquilo. A mulher Síria Fenícia, ela não era israelita. Quando ela chega falando isto, os discípulos também disseram: mestre, despede essa mulher, manda ela voltar logo, que ela está incomodando. Com aquelas palavras: filho de Davi. Ele ainda questiona com ela, quando ele diz: olha, eu não vim para outras pessoas, senão para os filhos de Israel. Aí ele insistindo, ele diz: olha, não é lícito que eu faça isto, ou seja, não é bom que eu faça isto. Agora, quando ele fala assim: não é bom que eu faça isto, ela já aproveita a palavra. Porque quando ele disse não é bom, ele estava dizendo: não é bom que eu faça, mas eu vou fazer. Louvado o nome do Senhor. Ele deu a entender a ela que ia fazer. Quando ele disse assim: não é bom que eu faça, mas eu vou fazer. Então ela já foi dizendo para ele. Ele disse: não é bom que eu faça isso, lançar o pão dos filhos aos cachorros.
Então ela disse: mas Senhor, eu sei que os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Aleluia. Aí isto foi o bastante para Jesus dizer para ela: volta, porque tua filha já está curada. Tua filha já está como tu falaste, já está curada. Glória a Deus. A exaltação que ela deu a Cristo não era israelita, mas de onde ela tirou aqui aquela palavra, para dizer que ele era o filho de Davi? Com certeza ela tinha um conhecimento da história, e uma revelação que Deus naquele momento fez ela falar. Louvado o nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Vamos ao livro de Jó. Glória a Deus. Jó capítulo 38, versículo 6. Quer encontrar? Pode ler. Capítulo 38, versículo 6 do livro de Jó. Vamos já celebrar a ceia. Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina. Amém? Como é que diz? Sobre que estão fundadas as suas bases. Capítulo 38, versículo 6, 16, né? 16. Capítulo 28, né? 38, versículo 6. Versículo 6. Quem assentou a sua pedra de esquina. Sobre que são fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina. Jó fazendo seus relatos, então ele conversava com Deus, ele fazia as suas melodias para com Deus, e esta foi uma delas. Sobre quem foi colocado a pedra de esquina. Quem está edificando a sua casa sobre esta pedra, sobre esta rocha? Louvado o nome do Senhor. O profeta Daniel, quando ele decifrou o sonho do Nabucodonosor, ele falou que lá de cima do monte desceu uma pedra, uma pequena pedra, cortada, não cortada pelos homens, ou seja, não tombada pelos homens, não trazida pelos homens, não criada pelos homens, mas esta pequena pedra cresceu e encheu toda a terra. Ele disse: esta pedra tornou-se um grande reino, e este reino é eterno, não passará a outro reino. Louvado o nome do Senhor. Então esta pedra, ele disse, não é tombada por mão de homens. O que quer dizer com isto? É que não é um político auxiliado pelos homens, colocado pelos homens. Não é um rei colocado pelos homens, eleito pelos homens. Ele diz, não é cortado pela mão dos homens, é uma pedra que veio tombada lá de cima do monte e encheu toda a terra. Aleluia. Louvado o nome do Senhor. Então esta pedra é Cristo, não veio fundado pelos homens, não foi criado pelos homens, não foi colocado pelos homens, não foi eleito pelos homens, foi enviado de Deus, o Filho de Deus. O apóstolo Paulo diz que ele veio para conciliar o mundo consigo mesmo, fazendo a nova aliança, não só dos judeus, dos israelitas, mas de todo mundo, fazendo uma reconciliação,
trazendo aproximação do mundo para com Deus. Amém? Vamos celebrar a ceia? Já vai estar 9 horas. Nós vamos